Oi, meus queridos. Como vocês estão? Espero que bem, com saúde e o coração em paz. Meu nome é Geraldo Nogueira dos Santos. Tenho 79 anos e moro aqui em Juazeiro do Norte, no Ceará, há toda a minha vida. Nasci e cresci nessa terra abençoada pelo Padre Cícero. Trabalhei 45 anos como sapateiro no centro da cidade. E achei que ia terminar meus dias com dignidade, rodeado de família. Mas a vida, meus filhos, às vezes nos reserva provações que nem o coração mais preparado consegue prever. Antes de continuar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo esse vídeo e em que horinha do dia vocês encontraram ele. De manhãzinha bem cedo tomando café, depois do almoço descansando um pouquinho, ou já de tardinha quando o dia está acabando? Eu sempre leio todos os comentários, viu? E fico muito feliz em saber de onde vocês são e que hora do dia tiram um tempinho para ouvir as histórias desse velho aqui de Juazeiro. Me conta, viu, meus queridos? E se vocês puderem, cliquem naquele botãozinho vermelho ali embaixo para se inscrever no canal e no sininho também para não perder nenhuma das minhas histórias. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história muito difícil da minha vida. Uma coisa que aconteceu comigo e que durante muito tempo eu nem conseguia falar sobre. É uma história sobre como às vezes as pessoas que deviam nos amar podem nos tratar pior do que um objeto que é pior do que lixo. Não é uma história fácil de contar, mas eu sinto que preciso, porque talvez alguém que esteja me ouvindo conheça um idoso passando por algo. E quero que vocês saibam que sempre há uma saída, sempre há esperança. Então se acomodem aí, peguem um cafezinho e vamos juntos relembrar essa época da minha vida que quase me destruiu, mas que também me ensinou o verdadeiro valor da dignidade humana. Minha história começa em 2016, quando eu tinha 72 anos. Minha esposa, a Raimunda, tinha falecido no ano anterior de câncer, e eu fiquei sozinho na nossa casa, uma casinha simples de 3 cômodos no bairro Triângulo. Tínhamos criado ali nossa filha única, a Cleide, que infelizmente morreu num acidente de moto quando tinha apenas 28 anos, em 1998. Foi uma dor que nunca cicatrizou completamente, sabe? Mas a vida continua e eu e Raimunda nos apoiamos um no outro para seguir em frente. A Cleide tinha deixado um filho, o Júnior, que na época da morte dela tinha apenas 5 anos. Eu e Raimunda criamos o menino como se fosse nosso próprio filho. Temos educação, carinho, tudo o que estava ao nosso alcance. O Júnior cresceu chamando a gente de pai e mãe, porque o pai biológico dele nunca quis saber do menino. Era um rapaz bonito, esperto, que estudou até terminar o ensino médio e arrumou um emprego numa loja de materiais de construção. Quando ele tinha 23 anos, em 2016, conheceu uma moça chamada Jéssica e começaram a namorar. Ela era uma mulher bonita por fora, mas eu percebi desde o começo que tinha alguma coisa errada nela. O jeito que ela olhava para as coisas da minha casa, como se estivesse calculando o valor de cada móvel, cada objeto. O jeito que ela falava comigo, sempre com aquele sorrisinho falso, como se eu fosse um estorvo na vida deles. Depois que Raimunda morreu, o Júnior e a Jéssica começaram a aparecer mais na minha casa. No começo, achei que era carinho, preocupação com o velho que tinha ficado sozinho. Eles traziam comida, ajudavam a limpar, faziam companhia. Mas aos poucos,
Comecei a notar coisas estranhas, objetos que sumiam, pequenas coisas que Raimunda guardava com carinho, uma caixinha de música que ela adorava, um relógio de parede que pertenceu ao meu pai, o terço de prata dela. Quando perguntei sobre essas coisas, o Júnior sempre tinha uma explicação. Ah, aquilo estava quebrado, joguei fora. Ah, aquilo outro eu levei para consertar. Ah, deve estar guardado em algum lugar. Mas as coisas nunca voltavam. Foi em agosto daquele ano que a situação mudou completamente. O Júnior apareceu numa tarde de sábado com a Jéssica e mais um homem, que ele apresentou como advogado. Sentaram comigo na sala e o Júnior, com aquela voz séria, quase ameaçadora, disse: Pai, a gente precisa conversar sobre a sua situação. Que situação, meu filho? Perguntei, sentindo um aperto no peito. A situação da casa, das suas condições. O senhor não pode mais morar sozinho aqui. Tá ficando esquecido, fazendo confusão, não se cuida direito. A gente tá preocupado. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Júnior, que história é essa? Eu estou bem, cuido da casa, faço minha comida, pago minhas contas. Quem disse que eu estou confuso? Pai, não adianta negar. A dona Maria, a vizinha, comentou que o senhor deixou o fogão aceso outro dia. O seu expedito disse que o senhor apareceu na porta dele às 2 da manhã, perguntando onde estava. Esses são sinais claros de que o senhor precisa de ajuda. Eu nunca fiz nada disso. As palavras saíram mais altas do que eu pretendia. Isso é mentira, Júnior. Por que você está inventando essas coisas? O advogado se adiantou então, com aquela voz profissional e fria. Senhor Geraldo, entendo que seja difícil aceitar, mas seu neto tem razão. Trouxe aqui uns papéis para o senhor assinar, transferindo a tutela da casa e dos seus bens para ele. É para o seu próprio bem, para garantir que o senhor seja cuidado adequadamente. Olhei para os papéis que ele estendia na minha direção. Mesmo sem óculos, mesmo com minha vista cansada, consegui ler algumas palavras. Transferência de propriedade, procuração irrevogável, interdição. Eu não vou assinar nada disso, disse, empurrando os papéis de volta. Essa casa é minha. Comprei com meu suor, com meu trabalho de 45 anos. Não vou entregar para ninguém. O Júnior levantou da cadeira e, pela primeira vez na vida, vi raiva pura no rosto dele. Raiva e algo mais. Ganância. Pai, o senhor vai assinar, sim. De bem ou de mal, mas vai assinar. Como assim de mal? Minha voz tremeu. Você está me ameaçando, Júnior? Estou avisando. A Jéssica e eu vamos casar mês que vem. Precisamos de uma casa para morar. Essa aqui é perfeita. O senhor pode ficar no porão. A gente arruma um cantinho lá para o senhor. Mas a casa vai ser nossa. O porão? Repeti sem acreditar no que estava ouvindo. Júnior, o porão da casa é um buraco escuro e úmido onde só guardo ferramentas velhas. Não tem nem janela direito e o suficiente para o senhor. Afinal, o senhor passa o dia todo dormindo mesmo. Não precisa de muito espaço. Levantei da cadeira, sentindo a raiva e o desespero lutando dentro de mim. Sai da minha casa, gritei. Sai agora e leva essa gente toda com você. Você não é mais meu neto, não é mais nada para mim. A Jéssica riu. Foi uma risada aguda, maldosa, que ecoou pela sala. Velho tolo. Você acha que tem escolha? Júnior é seu único parente. Sem ele, quem vai cuidar de você? Quem vai ligar quando você cair, quando ficar doente, quando morrer sozinho nessa casa? Eu cuido de mim mesmo. Sempre cuidei.
O advogado juntou os papéis calmamente, como se aquela cena toda fosse apenas um pequeno inconveniente. Senhor Geraldo, o senhor tem 48 horas para reconsiderar. Se não assinar voluntariamente, vamos buscar uma interdição judicial. Temos testemunhas que vão depor sobre sua incapacidade mental. E aí o senhor não vai ter escolha nenhuma. Saíram da minha casa e eu fiquei ali parado na sala, tremendo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O menino que eu criei, que eu amei como filho, que eu sustentei durante toda a vida dele, estava me ameaçando, querendo me roubar, querendo me trancar num porão como se eu fosse um objeto descartável. Passei aquela noite inteira sem dormir, pensando no que fazer. Tentei ligar para alguns conhecidos, para o pessoal da igreja que eu frequentava, mas era fim de semana, ninguém atendia. Na segunda-feira, fui até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. O policial que me atendeu, um rapaz jovem com cara de sono, mal prestou atenção na minha história. Senhor, isso aí é questão de família? Resolve em casa. A gente não pode interferir. Mas eles estão querendo me roubar, implorei. Estão querendo me trancar num porão. Ele suspirou entediado. O senhor tem alguma prova? Alguma gravação, alguma testemunha? Não tinha. Eram só palavras dele contra as minhas. E eu já sabia, pelo jeito que o policial me olhava, que ele achava que eu era apenas um velho confuso inventando histórias. Voltei para casa de cabeça baixa, sentindo o peso dos meus 72 anos em cada passo. Quando cheguei, a porta estava aberta. Entrei devagar, com o coração acelerado, e encontrei o Júnior na sala com outros 2 homens grandes, musculosos. "Boa tarde, pai", o Júnior disse, e seu tom era calmo, controlado, muito mais assustador do que os gritos de 2 dias antes. "O senhor foi à delegacia hoje, né? Que feio! Depois de tudo que eu fiz pelo senhor, vai me dedurar para a polícia?" "Júnior, por favor, vamos conversar." Tentei manter a voz firme. "Não precisa ser assim. Se você precisa de ajuda, a gente pode encontrar um jeito, mas não assim." Ele fez um sinal para os 2 homens. "Levem ele." Eles me agarraram pelos braços antes que eu pudesse reagir. Tentei gritar, mas um deles tapou minha boca com a mão enorme. Me arrastaram pela casa, passando pela cozinha, até os fundos, onde ficava a porta do porão. Uma porta de madeira velha e pesada que eu raramente abria, porque lá embaixo só tinha escuridão e umidade. Abriram a porta e me jogaram escada abaixo. Não eram muitos degraus, mas foram suficientes para eu sentir cada impacto no meu corpo velho. Caí no chão de cimento frio do porão, batendo o ombro com força, sentindo algo estalar dentro de mim. A luz fraca que vinha da porta aberta revelou o porão em toda sua miséria. Era um espaço de talvez 3 metros por 4, com teto baixo, paredes de tijolo sem reboco, cobertas de mofo, e chão de cimento irregular. Não tinha janela. Não tinha ventilação, além de uma pequena abertura no alto da parede, entupida de teias de aranha. O cheiro era de terra molhada, mofo e algo podre que eu não conseguia identificar. No meio do porão, os homens tinham colocado uma cadeira velha de madeira, torta, com as pernas de tamanhos diferentes, uma delas remendada com arame. Uma cadeira que eu tinha jogado ali anos atrás porque estava quebrada demais para usar. "Sentem ele na cadeira", o Júnior ordenou da porta. Me levantaram do chão, ignorando meus gemidos de dor, e me sentaram naquela cadeira torta. Então fizeram algo que me encheu de terror.
Tiraram uma corda grossa e começaram a me amarrar. Amarraram meus pulsos nos braços da cadeira. Amarraram meus tornozelos nas pernas da cadeira. Amarraram meu peito contra o encosto. A corda estava apertada demais, cortando minha pele, impedindo minha circulação. Júnior, pelo amor de Deus! Gritei, sentindo as lágrimas descerem pelo meu rosto. O que você está fazendo, meu filho? Por favor, me solta! Ele desceu alguns degraus, ficando na altura dos meus olhos. A luz fraca, vinda de cima, iluminava seu rosto. E eu não reconhecia mais aquele homem. Não era o menino que eu tinha criado. Era um estranho, um monstro usando a pele do meu neto. Pai, o senhor não entende, né? Ele disse, com uma calma aterrorizante. O senhor é um desperdício. Desperdiça comida, desperdiça água, desperdiça energia elétrica, desperdiça ar. Respira demais, ocupa espaço demais, existe demais. Eu e a Jéssica precisamos dessa casa. Precisamos do dinheiro da sua aposentadoria. Precisamos que o senhor suma. Mas, se o senhor morrer assim de repente, vai ter investigação, vão fazer perguntas. Então, o senhor vai ficar aqui um tempo, quietinho, até todo mundo se esquecer que o senhor existe. E aí, a natureza vai fazer o trabalho dela. Ele estava falando da minha morte. Estava me dizendo com todas as letras que ia me deixar ali para morrer lentamente. Por favor, sussurrei, não faz isso. Eu te criei, te amei, te dei tudo o que eu podia. E eu agradeço, pai. De verdade. Mas agora acabou. O senhor já viveu bastante. 72 anos é um bom tempo. Hora de deixar os mais novos aproveitarem o que o senhor construiu. Subiu a escada e, quando estava quase no topo, virou-se mais uma vez. Ah, quase esqueci. Preparei um entretenimento para o senhor. Afinal, não quero que fique entediado aí embaixo. Apertou um botão em algum lugar perto da porta e, de repente, uma música começou a tocar. Uma caixinha de som barata, provavelmente instalada ali em cima, começou a emitir uma musiquinha infantil, aquela que toda criança brasileira conhece. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. A música não era alta, era num volume médio, mas constante, repetitiva, tocando em loop, sem parar. No começo, pareceu apenas irritante, mas eu não fazia ideia, naquele momento, do inferno que aquela música iria se tornar. Até logo, pai. Aproveite sua nova casa. A porta se fechou com um baque pesado e ouvi a chave girar na fechadura. Depois, o som de algo pesado sendo arrastado. Estavam bloqueando a porta por fora, provavelmente com algum móvel, para garantir que mesmo que alguém encontrasse a chave, não conseguisse abrir. Fiquei sozinho no escuro, amarrado naquela cadeira torta, com aquela música infantil tocando sem parar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. E foi naquele momento, meus queridos, que entendi que minha vida, como eu conhecia, tinha acabado. Eu não era mais Geraldo, o sapateiro respeitado. Não era mais o marido dedicado da Raimunda. Não era mais o avô amoroso do Júnior. Eu tinha sido reduzido a menos que nada, menos que um objeto. Porque um objeto, pelo menos, tem alguma utilidade. Eu tinha me tornado apenas um estorvo, um desperdício de ar, esperando para morrer no escuro. Meus queridos, vocês já se sentiram completamente abandonados? Já sentiram que não importam para ninguém? Que o mundo continuaria girando sem nem notar sua ausência? Me contem nos comentários, porque essa sensação que eu tive naquele porão escuro foi a pior coisa que já experimentei na vida. Pior do que a morte da minha filha. Pior do que perder a Raimunda.
porque pelo menos quando elas partiram, eu sabia que tinham sido amadas. Mas ali, amarrado naquela cadeira, eu me sentia completamente descartável. Os primeiros dias, ou o que eu achava que eram dias, foram de puro desespero. A escuridão era quase absoluta. A única luz vinha daquela pequena abertura no alto da parede, e mesmo essa era fraca, irregular. Às vezes, eu via um clarão e pensava que era dia. Às vezes, tudo ficava negro e achava que era noite. Mas sem forma de confirmar, sem relógio, sem nada, o tempo começou a perder significado. A música nunca parava, nunca. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Tocava de novo e de novo e de novo. No começo, tentei cantarolar junto, pensando que talvez assim ela não me incomodasse tanto. Mas isso só porque mesmo quando parava de cantar, continuava ouvindo na minha... A cadeira onde eu estava era uma tortura. As pernas eram de tamanhos diferentes. Então, ela ficava inclinada para um lado. Meu corpo, preso pelas cordas, não conseguia se ajustar. Não conseguia encontrar uma posição confortável. O peso ficava todo do lado esquerdo. E em poucas horas, talvez minutos, não sei, minha perna e meu braço esquerdo começaram a formigar, depois a doer, depois a ficar completamente dormentes. As cordas cortavam minha pele nos pulsos e tornozelos. Senti o sangue escorrer, quente no começo, depois frio e pegajoso. A circulação no meu corpo estava sendo cortada e eu sabia, pelo pouco que entendia de medicina, que isso eventualmente causaria danos permanentes, se é que eu vivesse o suficiente para ter danos permanentes. O Júnior apareceu pela primeira vez, ou o que achei que era a primeira vez, não sei quanto tempo depois. Pode ter sido horas, pode ter sido dias. Ouvi o barulho do móvel sendo arrastado, a chave girando, e a porta se abriu. A luz que entrou da casa era tão forte comparada à escuridão do porão que me cegou completamente. Fiquei piscando, tentando ver quem estava ali. E aí, pai? Como está se sentindo? A voz do Júnior tinha um tom de diversão cruel. Gostando da música? Escolhi especialmente para o senhor. Ciranda, cirandinha. Era a música favorita da minha mãe, lembra? Ela cantava para mim quando eu era pequeno. Júnior, por favor. Minha voz saiu rouca, quebrada. Me solta. Eu prometo que não vou contar para ninguém. Você pode ficar com a casa, com tudo. Só me deixa ir embora. Ir embora para onde, pai? Ele desceu alguns degraus. O senhor não tem para onde ir. Não tem família além de mim. Não tem amigos, porque passou a vida inteira trabalhando feito um burro e não cultivou relacionamentos. O senhor é um peso morto, um desperdício de oxigênio. Trouxe alguma coisa para comer, pelo menos? Implorei. Estou com fome, com sede. Ah, sim, a comida. Ele subiu a escada novamente e voltou com uma garrafa PET de refrigerante pela metade cheia de uma água turva e um prato de plástico com algumas colheres de arroz empapado e frio. Aqui está o banquete do dia. Como vou comer amarrado? Perguntei, sentindo a esperança morrer um pouco mais. Boa pergunta. Ele colocou o prato no chão, pegou uma colherada de arroz e enfiou na minha boca com força, batendo a colher nos meus dentes, machucando minha gengiva. Engoli com dificuldade, engasgando. Deu mais 2 colheradas assim, rápidas e violentas, e depois parou. Pronto. Jantou. Depois derramou um pouco da água na minha boca, tão rápido que metade desceu pelo meu queixo e molhou minha camisa. O resto da água e do arroz ele simplesmente jogou no chão do porão. Vai ter que durar uns dias, viu? Estou ocupado demais lá em cima, arrumando a casa.
minha casa. A Jéssica está escolhendo as cores das paredes, comprando móveis novos. Vai ficar linda. O senhor ia gostar se pudesse ver. Júnior. Ah, e mais uma coisa. Esqueci de avisar. Se alguém vier aqui procurar pelo senhor, vizinho, conhecido, qualquer um, vou dizer que o senhor foi embora, que teve um chilique depois da nossa conversa e decidiu sair de casa, viajar, sumir. Já espalhei para os vizinhos que o senhor estava falando nisso, de ir viver no interior com uns parentes distantes. Então, se alguém perguntar, vou dizer que o senhor foi e não deu mais notícia. E sabe o que é engraçado? Ninguém vai ligar, ninguém vai procurar, porque o senhor é irrelevante. Subiu a escada, apagou a luz, fechou a porta. Ouvi a chave girar, o móvel sendo arrastado de volta. E a escuridão voltou junto com aquela música maldita. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Chorei. Pela primeira vez desde que Raimunda morreu, chorei sem tentar segurar. Soluços profundos que faziam meu corpo todo doer contra as cordas. Lágrimas quentes que desciam pelo meu rosto e pingavam no chão. Porque entendi naquele momento que eu realmente era descartável. Que meu próprio neto, o menino que eu tinha criado, me via como menos que lixo, como ar desperdiçado. O tempo no porão era uma coisa estranha, meus queridos. Não sei explicar direito, mas era como se ele não existisse e, ao mesmo tempo, durasse uma eternidade. Eu acordava, se é que o que eu fazia era acordar. E a escuridão estava lá. A música estava lá. As cordas cortando minha pele estavam lá. Dormia ou desmaiava, não sei a diferença. E quando voltava, tudo estava exatamente igual. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. A música, meus filhos, aquela música virou minha pior inimiga. No começo, mas irritante. Depois, ficou insuportável. E então, depois de algum tempo que eu não consigo medir, ela começou a... Eu não apenas ouvia a música, eu era a música. Meus pensamentos seguiam o ritmo dela. Meus batimentos cardíacos se sincronizavam com a melodia. Quando tentava lembrar de outras coisas, de Raimunda, da minha filha, dos dias felizes, tudo vinha em forma de ciranda, cirandinha. Perdi a noção de quem eu era. Às vezes, acordava e não lembrava meu nome. Sabia que estava amarrado, sabia que estava no escuro, sabia que tinha alguém chamado Júnior que me odiava, mas não sabia por quê. Não lembrava o que tinha feito para merecer aquilo. Talvez eu fosse realmente um desperdício de ar. Talvez eu merecesse estar ali. O Júnior aparecia de vez em quando, eu acho. Ou era sempre a mesma visita que eu estava lembrando várias vezes. Não sei. Ele trazia água suja e comida fria. Me alimentava como se eu fosse um bicho. 3 ou 4 colheiradas rápidas enfiadas goela abaixo. E ia embora. Às vezes, ele falava coisas. Às vezes, apenas olhava para mim com aquele sorriso cruel. E ia embora. Às vezes, eu achava que era tudo imaginação, que ninguém tinha vindo, e a fome era a prova de que eu estava sendo esquecido. Meu corpo começou a apodrecer enquanto eu ainda estava vivo. As cordas tinham cortado tão fundo nos meus pulsos e tornozelos que a pele abriu, infeccionou. Eu sentia o cheiro da carne estragada, mesmo através do cheiro de mofo e urina. Porque sim, meus queridos, eu fazia minhas necessidades ali mesmo, amarrado naquela cadeira. Não tinha escolha. A urina escorria pelas minhas pernas, formava uma poça no chão embaixo de mim. As fezes ficavam na calça, grudando na pele, causando feridas
assaduras terríveis que ardiam como fogo. Eu tinha deixado de ser humano. Tinha virado uma coisa. Um objeto quebrado amarrado numa cadeira torta num porão escuro, ouvindo a mesma música infantil sem parar. Ciranda, cirandinha. Comecei a ter alucinações. Via Raimunda parada no canto do porão, me olhando com tristeza. Geraldo, o que você fez para acabar assim? Ela perguntava. Via minha filha Cleide descendo a escada, ainda jovem como era quando morreu. Pai, por que você deixou isso acontecer? Via meu pai, morto há mais de 30 anos, balançando a cabeça com desaprovação. Mas o pior era quando via versões de mim mesmo, Geraldos de diferentes idades, todos me olhando com nojo. O Geraldo de 20 anos, forte e cheio de vida, cuspindo na minha direção, fraco. O Geraldo de 40, no auge da carreira de sapateiro, rindo da minha miséria, patético. O Geraldo de 60, ainda com Raimunda ao lado, virando as costas para mim, inútil. Concordava com todos eles. Eu era tudo isso, fraco, patético, inútil, um desperdício de ar. Merecia estar ali. Meus queridos, me digam uma coisa nos comentários. Vocês acreditam que a gente pode perder a própria identidade? Que podemos esquecer quem somos, o que somos, por causa de dor e solidão? Porque foi isso que aconteceu comigo naquele porão. Eu deixei de ser o Geraldo. Virei apenas um conjunto de dor, fome, sede, escuridão e música infantil. Nada mais. Não sei quanto tempo se passou. Podiam ser semanas, podiam ser meses, podiam ser anos. Sério, meus filhos, eu perdi completamente a noção. A música nunca parava. As cordas nunca afrouxavam. A escuridão nunca se dissipava. Eu estava numa espécie de limbo, preso entre a vida e a morte, sem conseguir alcançar nenhuma das duas. Foi quando aconteceu algo que mudou tudo. Comecei a ouvir barulhos diferentes lá em cima. Não eram os passos do Júnior e da Jéssica que eu já tinha me acostumado a identificar. Eram vozes estranhas, várias delas, falando alto, gritos, discussão, o som de móveis sendo movidos. A princípio, pensei que fossem mais alucinações. Minha mente quebrada, inventando estímulos para não enlouquecer completamente, mas os sons continuaram. E então, algo que não acontecia há muito tempo. A porta do porão começou a tremer. Alguém estava tentando abrir. Não! Era a voz do Júnior, histérica, desesperada. Não podem entrar aí. É só um depósito. Não tem nada lá embaixo. Senhor, precisamos verificar todos os cômodos da casa. Uma voz masculina, firme, autoritária. É protocolo em casos de denúncia. Denúncia? Que denúncia? Isso é invasão de propriedade. O senhor vai sair da frente ou vamos ter que removê-lo fisicamente? Houve uma luta breve, alguns gritos, e então o som do móvel sendo arrastado, a chave girando, e finalmente, depois de uma eternidade em trevas, a porta se abriu. A luz que entrou foi como 1000 sóis explodindo ao mesmo tempo. Gritei. Fechei os olhos com força, sentindo dor física nos olhos que tinham se acostumado com a escuridão. Ouvi exclamações de horror lá em cima. Meu Deus! Jesus Cristo! Tem alguém aqui embaixo? Passos apressados na escada, múltiplas vozes, chocadas, enojadas. Senhor, o senhor consegue me ouvir? Fique calmo, vamos tirar o senhor daí. Mãos gentis, cuidadosas, completamente diferentes das mãos violentas do Júnior, começaram a desamarrar as cordas. Quando soltaram meus pulsos, eu não senti nada. Meus braços estavam completamente mortos, sem circular. Quando soltaram minhas pernas, a mesma coisa. Tentei me levantar e desabei.
Eles me pegaram antes que eu batesse no chão. Precisamos de uma ambulância aqui, agora! Um dos homens gritava no rádio. Temos um idoso em estado grave, desnutrição severa, ferimentos infectados, possível sepse. Me carregaram para fora do porão e, quando senti o ar fresco no meu rosto pela primeira vez, em tempo que eu não conseguia medir, quando vi o céu azul lá fora, através da porta da cozinha, comecei a chorar. Não de tristeza, de alívio, de gratidão, de uma emoção tão intensa que meu corpo quebrado mal conseguia processar. Cadê o Júnior? Consegui sussurrar. Cadê ele? O responsável está sendo detido, senhor. O policial disse, gentil. O senhor está seguro agora. Levaram-me para fora da casa, onde uma ambulância já estava esperando. Vi vizinhos aglomerados na rua, alguns com as mãos na boca, chocados. Vi o Júnior algemado sendo colocado numa viatura, gritando que aquilo era um mal-entendido, que eu era doente mental, que eu me tranquei sozinho no porão. Vi a Jéssica também sendo levada, chorando, dizendo que não sabia de nada, que o Júnior não contou o que estava fazendo. E vi, parada na frente da casa, uma mulher de uns 40 anos que eu não reconheci. Ela me olhava com lágrimas nos olhos, uma mistura de horror e compaixão. Já dentro da ambulância, enquanto os paramédicos colocavam soro na minha veia, verificavam meus sinais vitais, limpavam minhas feridas. Perguntei a um deles: quem chamou a polícia? Quem me encontrou? Foi a dona Eliane. O paramédico respondeu, indicando a mulher lá fora. Ela mora 2 casas abaixo. Disse que começou a desconfiar quando viu o Júnior e a esposa reformando a casa toda, gastando dinheiro que não deviam ter. E o senhor nunca mais apareceu. Ficou semanas vigiando, até que ouviu uma música infantil tocando sem parar, vindo dos fundos da casa. Música que tocava de dia, de noite, sem parar. Ela achou estranho e denunciou. Aquela música maldita, a mesma música que quase me enlouqueceu, tinha sido minha salvação, porque o Júnior, na sua arrogância, sua crueldade, não imaginou que alguém pudesse, não imaginou que aquele instrumento de tortura pudesse se tornar um... Fiquei quase 3 meses internado. Meu corpo estava destruído, tinha perdido mais de 20 quilos. Minhas mãos e pés tinham danos permanentes nos nervos por causa da circulação cortada pelas cordas. Tinha infecções generalizadas que quase me mataram. Tinha úlceras de pressão profundas de ficar sentado na mesma posição por tanto tempo. E minha mente, meus queridos, minha mente estava em pedaços. Tive que fazer terapia durante anos. Sofro de pesadelos até hoje. Acordo suando, achando que estou de volta naquele porão. Não consigo ouvir música infantil sem ter um ataque de pânico. Evito lugares escuros. Tenho medo de ficar sozinho. Mas sobrevivi. O Júnior foi condenado a 15 anos de prisão por cárcere privado, tortura, tentativa de homicídio e apropriação indébita. A Jéssica pegou 8 anos como cúmplice. O advogado que ajudou eles foi cassado e também condenado. A casa voltou para mim, embora eu nunca mais tenha conseguido morar. Vendi e comprei uma menor, num bairro diferente, onde não tem o porão, onde cada cômodo tem janela, onde a luz entra a todo momento. A dona Eliane, a mulher que me salvou, se tornou uma grande amiga. Ela me visita toda semana, traz bolo, conversa comigo, me ajuda com as coisas do dia a dia. Diz que não fez mais do que sua obrigação, mas eu sei que ela me devolveu a vida. Hoje, aos 79 anos, ainda estou aqui.
quebrado em alguns lugares, com cicatrizes que nunca vão sumir, com traumas que ainda me assombram, mas vivo, respirando, ocupando espaço, gastando ar. E dessa vez eu sei que tenho valor, que minha existência importa, que eu não sou descartável. Meus queridos filhos que estão me ouvindo, se vocês conhecem algum idoso que está sumido, que ninguém vê há tempos, por favor, investiguem, façam perguntas. Não aceitem desculpas fáceis, porque pode ter alguém como eu, trancado em algum porão, em algum quarto, em algum canto escondido, esperando que alguém se importe o suficiente para procurar. E se vocês são idosos assistindo a isso, saibam, vocês não são um desperdício, não são descartáveis, não são objetos. São seres humanos com dignidade, com direitos, com valor imenso. Não deixem ninguém convencê-los do contrário. Escrevam nos comentários a palavra valor, se vocês assistiram até o final e entenderam a mensagem. Quero ver quantas pessoas corajosas estão me assistindo, pessoas que não têm medo de ouvir a verdade dolorosa e que vão espalhar essa mensagem para proteger outros idosos. E se puderem, compartilhem esse vídeo, porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, para que nunca mais nenhum ser humano seja tratado como menos que lixo. Um beijão enorme no coração de cada um de vocês. E lembrem-se, vocês valem muito mais do que imaginam. Cada respiração de vocês tem significado. Cada momento da existência de vocês importa. Fiquem com Deus, meus queridos. E até a próxima história desse vovô aqui de Juazeiro do Norte.